reverência e seriedade, convido a todos para a leitura da palavra do Senhor esta noite, livro do Êxodo, capítulo 2, versículos 1 ao 10, que dizem assim: Foi-se um homem da casa de Levi e casou com uma filha de Levi. A mulher concebeu e deu à luz um filho. Vendo que ele era formoso, escondeu-o 3 meses. Não podendo, porém, escondê-lo por mais tempo, tomou um cesto de juncos e o revestiu de betume e piche. Então pôs nele o menino e o largou entre os juncos à beira do rio. Sua irmã postou-se de longe para saber o que lhe havia de acontecer. A filha de Faraó desceu para se lavar no rio. As suas donzelas passeavam pela beira do rio. Ela viu o menino entre os juncos, ela viu o cesto entre os juncos, e enviou a sua criada e o tomou. Abrindo-o, viu o menino, ele chorava. Ela teve compaixão dele e disse: Esse menino é dos hebreus. Então disse a sua irmã, a filha de Faraó: Queres que eu vá chamar uma ama dentre as hebreias para que crie este menino para ti? Respondeu-lhe a filha de Faraó: Vai. Foi, pois, a moça e chamou a mãe do menino. Então lhe disse a filha de Faraó: Leva este menino e o cria, que eu lhe darei o teu salário. A mulher tomou o menino e o criou. Sendo o menino já grande, ela o trouxe à filha de Faraó, a qual o adotou e lhe pôs o nome de Moisés, dizendo: Das águas o tirei. Quem recebe esta palavra com amor e temor, diga amém. Não ceda à tentação de fechar sua Bíblia agora no momento da ministração e não saia do aplicativo se você estiver com a sua Bíblia no celular ou sei lá. Nós estamos em Êxodo capítulo 2, texto bastante conhecido de todos nós, e tem uma frase em um dos versículos que nós lemos que está corroendo o meu coração, ardendo no meu coração, para compartilhar com todos nós aqui esta noite. Estamos em Êxodo capítulo 2. Êxodo capítulo 2 é um pequeno acontecimento dentro da história de Israel no Egito. Você sabe muito bem que o próprio nome Êxodo tem essa ideia de saída, de partida, de retirada, de volta e etc. Só para você lembrar, a história de Israel no Egito começa com uma pessoa. Lembra-se dele? Zezinho, José, o sonhador, filho de Jacó, que vai ter o nome mudado de Jacó para Israel, naquela luta que ele tem com Deus, com o anjo. E é uma coisa interessante naquela luta de Jacó com o anjo, assim, mexe com minha cabeça aquilo, porque em todas as lutas que eu já vi na vida, boxe, UFC, karatê, todas as lutas, geralmente, quem sai mais machucado, mais quebrado, é quem sai derrotado. Quem sai mais inteiro, ganhou a luta. Não é assim? Naquela luta de Jacó com Deus, foi diferente. A Bíblia diz que num determinado momento, o anjo deslocou Jacó. Bom, finalizou Jacó. E Jacó sai quebrado. A Bíblia diz, Gênesis capítulo 28, Gênesis capítulo 32, diz que Jacó sai mancando. O texto ali diz manquejando, ele sai mancando. Em homenagem a isso, os israelitas não comem a coxa direita do animal. Veja bem, ele sai manquejando. Isso não entra na minha cabeça, porque quando Jacó é quebrado e ele sai todo torto, engatinhando, tentando se levantar, a Bíblia diz que o anjo do Senhor se afasta e diz: Não te chamarás mais Jacó, te chamarás Israel, pois lutaste com os homens e com Deus. Se liga, lutaste com os homens e com Deus, e prevaleceste. Você fez o primário e eu também, e você deve ter um dicionário na sua casa. O verbo prevalecer tem a ideia de ganhar, de vencer. Então Deus quebra Jacó, se afasta e fala: Você ganhou.
o Deus campeão das batalhas, o Senhor dos exércitos, pela primeira vez na história, olha para um homem e diz: na luta entre eu e você, você ganhou. Só que Jacó sai quebrado e Deus sai inteiro. Em qualquer luta, quem sai quebrado perde, quem sai inteiro ganhou. Mas na luta com Deus, você ganha quando você sai. Então, se você quer ganhar com Deus, deixa Ele te torcer. Bom, voltando ao nosso assunto, este é Jacó. Ele vai ter 13 filhos, 12 rapazes e uma moça. Entre os filhos que ele tem, ele vai ter um menino chamado José. Sonhador, você conhece toda a história, é jogado no poço, ele é vendido, revendido, levado para o Egito, e ele acaba sendo comprado por um homem chamado Potifar. Potifar era oficial de Faraó. Potifar tinha uma esposa muito dada, né? E ela é muito dada e ela quis presentear José. José recusou, ela armou todo aquele esquema. José é acusado injustamente de um abuso, tentativa de um abuso. José é preso, ele vai ficar um tempo preso. Enquanto ele está preso, é interessantíssimo o que Deus fala. A Bíblia diz: Deus era com José. Então, na casa de Potifar, Deus era com José. Na cisterna, Deus era com José. Como escravo, Deus era com José. Na prisão, José vai ser o líder da prisão, vai administrar a prisão, até que José é tirado de lá, porque o faraó sonha, o rei do Egito sonha. E estou recapitulando a história, eu sei que você conhece. O rei do Egito sonha, é trazido José interpreta os sonhos de Faraó, e José se torna o governador do Egito. Quando José se torna o governador do Egito, ele manda trazer toda a sua família da terra de Canaã, e eles vêm para a terra de Canaã. Há um versículo que diz que 66 pessoas vieram da família de José para o Egito. Tem um outro texto que diz que a história começa com 70 pessoas. Aí sempre as pessoas me perguntam: 66 ou 70? É fácil resolver essa conta. 66. José já estava lá, José já tinha casado e José tinha tido 2 filhos. Então 70 pessoas começa a história de Israel, povo de Israel, descendentes de Jacó, no Egito. Quem está entendendo, diga amém. Ali começa aquela linda história. Eles são amigos do rei, amigos do palácio, amigos do trono, amigos de Faraó, vivem numa terra boa, comem do bom e do melhor. O seu irmão está sentado no trono de governador, ao lado de Faraó, etc. e tal. Quem entendeu até aqui, diga amém. Porém, a Bíblia diz, no capítulo 1, que morre José. Isso está no versículo de número... Hoje à tarde estava aqui. Está no versículo de número 8 do capítulo 1. Eu pedi para você deixar sua Bíblia aberta para facilitar. Você sabe que eu sou aquele pregador que pega no tranco, né? Vai devagarinho. Aí lá no final você entende tudo isso. Se você não presta atenção agora, lá no final teu irmão vai estar dando glória e você: oi, o que foi? Então, era o começo lá para encaixar agora, você não entendeu. No capítulo 1, versículo 6, diz que faleceu José, seus irmãos, toda aquela geração morre. E interessante, pastor Mitterrand, que eles não fizeram uma ponte de uma geração para outra. Havia uma geração amiga do palácio, a próxima geração que se levanta não tem contato com o palácio. É uma outra mensagem para um outro dia, mas anota aí para você pregar lá na sua igreja. Aquela geração não repassou para outra. E vem uma geração que não é amiga do palácio. Pois bem, assume um novo faraó. Você sabe que faraó é um título, não é um nome, assim como Herodes, assim, enfim. E aquele faraó se assenta no trono e ele começa a perceber que tem um povo diferente ali. E por que ele percebe que tem um povo diferente? Porque era impossível não perceber esse povo, razão do versículo de número 10. O versículo de número 10? Não, o versículo de número 7, que os filhos de Israel, os descendentes de Jacó, cresceram, encheu o Egito. Todo lugar que você ia tinha israelita. Eles povoaram aquela terra. Então aquele faraó assume e ele começa a observar: gente, mas que povo diferente é esse? Esse povo tem um jeito diferente de falar, tem um jeito diferente de cantar, tem um jeito diferente de andar, tem um jeito diferente de cumprimentar. Que povo é esse? Esse aí são descendentes aí que ficaram, um povo que está aí. Aí no versículo de número
no versículo de número 9 do capítulo 1, olha isso, olha isso. Disse então Faraó ao seu povo: o povo de Israel é mais numeroso e mais forte do que nós. Eu queria que você prestasse atenção nisso aqui. Quem está dizendo que Israel é mais forte, não é Israel. Quem está dizendo que Israel é mais forte, não é o Deus de Israel. Quem está dizendo que Israel é mais forte, é o inimigo de Israel. Você não captou, né? Eu vou falar de novo. Quem está dizendo que Israel é mais forte, não é Israel. Quem está dizendo que Israel é mais forte, não é o Deus de Israel, é o inimigo de Israel. Pois é, só que o inimigo de Israel percebe um detalhe, pergunte qual? Eles são mais numerosos, eles são mais fortes, mas eles não se unem. Eles são mais fortes, mas eles não se unem. E no versículo 10, Faraó diz: já pensou se eles se unissem? E se de repente se aliassem a alguma nação inimiga nossa, ia nos destruir. Mas que legal que uma coisa que eles têm dificuldade é de se unir. Então Faraó tem um plano interessantíssimo. Faraó tem a seguinte ideia: olha para cá, a mensagem é aqui, presta atenção. Traz pregador de fora, você vai ficar conversando? Coisa feia, rapaz. Aí, teve uma irmã ali atrás que ela subiu, pegou na mão do apóstolo Paulo e desceu do terceiro céu. Aí, Faraó tem uma ideia muito interessante. Qual a ideia de Faraó? A gente vai colocar esse povo em trabalho pesado. Vamos aos poucos ir escravizando esse povo. E conforme a gente for colocando eles em trabalhos pesados, a gente for escravizando eles, eles não vão se multiplicar mais. Ó, se a gente colocá-los em trabalho pesado, se a gente escravizá-los, eles não vão se multiplicar. Como que eu vou explicar isso aqui, vendo esse tanto de adolescentes na plateia? Faraó pensou assim: se a gente colocar o homem trabalhando o dia todo na produção de tijolos, se a gente colocar a mulher trabalhando o dia todo, plantando e colhendo na roça, eles não vão se multiplicar. Se a gente colocar o homem trabalhando o dia todo, serviço pesado, fazendo massa, fabricando tijolos para a construção das pirâmides, ele ralando. E se a gente colocar a mulher o dia todo, plantando, roçando, colhendo, quando chegar à noite, eles vão só dormir. Mas com crente não tem não, filho. Você está rindo? Capítulo 1, versículo 12. Quanto mais os egípcios afligiam, mais Israel se multiplicava. Levanta a mão assim. Parece engraçado, mas eu tenho uma palavra profética para te entregar. Levanta a mão assim. Você vai gerar em meio às aflições. Este versículo, levanta a mão aí, cabeção. Este versículo vai se cumprir na sua vida. Quanto mais aflição, mais você vai gerar, mais você vai crescer, mais você vai prosperar, mais você vai produzir. Faz assim com o dedinho. Número 1, Deus vai te dar uma ideia antes que termine esse culto. Uma ideia. Você vai sair daqui com uma ideia, pensando: é isso que está faltando eu fazer. Esse negócio. Teve um cara que disse: eu vou engarrafar água e vender. Aí o outro olhou e falou: até parece, um dia a gente vai pagar por água. Paga ou não paga? Aí o outro olhou e falou: eu vou gaseificar, que nem refrigerante. Até parece que as pessoas vão comprar água com gás. Compraram ou não compraram? Teve um mais inteligente e falou: e se pingar umas gotas de limão? Você toma H2O? Uma ideia. Em meio às aflições você vai gerar.
Ninguém vai te impedir de gerar. Em meio às aflições, você vai ter ideias. Pois bem, então Faraó teve que bolar um segundo plano. Porque Faraó pensou assim: já que nós não os impedimos de gerar, ninguém vai te impedir de gerar, vírgula. Já que nós não impedimos de gerar, vamos fazer o seguinte: a gente vai matar o que eles gerarem na raiz, no nascimento. Então Faraó tem a seguinte ideia: ele introduz as parteiras na casa das israelitas. Eles moravam no Egito, então dependiam da mão de obra do Egito, ou melhor dizendo, da saúde do Egito. Deu para entender? Não. Nós não somos daqui, mas a gente tem que comer, beber, usar roupa, perfume, não é verdade? Porque tem crente que é tão santo que ele acha que tem que viver trancado dentro de um quarto. Não pode ir ali, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, não pode comprar, não pode vender, não pode beber. Ai, tem crente que é tão santo que ele não solta nenhum gaseificado, porque ele é santo. Mas Israel entendia: não somos daqui, mas nós usamos os serviços daqui. Quem entendeu? Então Faraó tem a seguinte ideia: ele introduz as parteiras na casa das irmãs israelitas com a seguinte missão: quando nascer menininha, vocês deixam viver. Agora, quando nascer menininho, é para matar e é para jogar no rio Nilo. Olha a ideia de Faraó. As parteiras iam fazer o parto, geralmente parteira faz parto, e quando elas estivessem fazendo o parto, se é menininha, vive, mas se é menininho, você vai aqui no pescocinho e... ai, nasceu morto. Ia nascer mais um. Nasceu morto. Nossa, mas está nascendo um menino morto aqui. Qual a ideia de Faraó? Se liga, qual o plano? Se a gente matar os menininhos, machinhos, reprodutores, a gente vai ter, daqui a pouco, uma geração de meninas, uma geração de moças, uma geração de mulheres, e aí será mais fácil dominar. Faraó entendia de muita coisa, menos de mulher. Dominar? Vai ter uma geração de moças, vai casar com nossos rapazes, daqui a pouco a gente domina. Ah, Faraó, você vai conhecer uma tal de Joquebede, filho. E aí eu acho incrível o jeito que Deus é engraçado. Vocês ficam falando, o Elias é engraçado quando prega. Não, Deus é que é engraçado quando age. Faraó pensou o seguinte: eu vou pegar os menininhos, jogar no rio Nilo. Deus olhou e falou: Faraó, senta e aprende. Você vai pegar meus menininhos e jogar no rio Nilo. Através do rio Nilo, eu vou trazer um menininho, vou colocar dentro da tua casa, sentar no teu colo e te chamar de vovô, só para tu largar de ser besta. Deus tem esse negócio assim. Pois bem, nesse período que sai esse decreto de Faraó, de morte aos menininhos, acontece o capítulo 2, acabamos de desembarcar lá. Quem está comigo, diga amém. No capítulo 2, o capítulo 2 começa assim: foi-se um homem da tribo de Levi, um homem da casa de Levi, casou-se com uma filha de Levi. Está dizendo aqui que é um casamento entre família, um casamento da mesma tribo, um rapaz da tribo de Levi, uma moça da tribo de Levi. Só que, no capítulo 6, vira folha, no capítulo 6, versículo 20, vai dar o grau de parentesco desses dois. Não ri não, hein? Capítulo 6, versículo 20. Anrão, era o nome do rapaz, tomou por mulher a Joquebede, sua tia. Ele casou com a tia. Os dois se casam, volte para o capítulo 2. O rapaz da tribo de Levi com a moça da tribo de Levi.
Agora preste atenção numa coisa, eles se casam, eles vão ter 2 filhos. No capítulo 7, versículo 7, acha aí, 7:7 do Êxodo. No capítulo 7, versículo 7, tem um versículo aí perdido, está falando de outro assunto, mas vai ser importante para nós aqui. Quem está lá, diga amém. Olha para a tua Bíblia, larga de ser preguiçoso. Na tela é para as pessoas que ainda não têm Bíblia. Capítulo 7, versículo 7. Era Moisés da idade de 80 anos e Arão de 83 quando falaram a Faraó. Então você vai captar que Moisés aqui não é o primogênito. Pelo contrário, Moisés vai ser o mais novo. Qual a diferença de idade de Arão e Moisés? 3 anos. Então, quando Moisés vai nascer, Arão já tem 3 aninhos. Só que nesta casa, capítulo 2 de volta, no capítulo 2, versículo 4, diz que nesta casa havia uma irmã. A irmã do menino, versículo 4. Havia uma irmã. E no capítulo 2, versículo 8, respondeu a filha de Faraó: vai. Foi, pois, quem? Foi, pois? Foi, pois, quem? A moça. Opa! Eu gosto da Bíblia do jeito que está escrito, sem inventar. A Bíblia chama ela de moça. Então você captou a ideia. Nesta casa, quem é primogênito? Uma menina. Então vamos montar o quadro? Vamos montar a família? Arão, Joquebede, a moça, Arão de 3 aninhos. Deu para entender? Bora, de novo. Arão, Joquebede, a moça, Arão. Pegou? Então nós temos aqui uma adolescentezinha e um garotinho. Sai o decreto de Faraó, pastora Beth. O decreto de Faraó não atinge essa casa. Pergunte por quê? Porque o decreto de Faraó é a morte aos menininhos que nascerem. Eles têm uma adolescente, já escapou. Eles têm um menininho de 3 anos, já escapou do decreto. Joquebede e Arão se sentam e Quebedinha diz para o Arão: amor, estamos de boa. O decreto de Faraó, o decreto de morte não nos atinge. Nós temos uma filha, adolescente, já escapou por ser menina e já escapou por ser grandinha. E nós temos um menininho de 3 aninhos. Estamos de boa. Aham, amor. Aham, meu bem. Nós estamos na tranquilidade. Entendeu, Aham? Aham. Nós estamos na tranquilidade. Agora olhe para mim. Olhe bem aqui no meu óculos novo. Quem disse que Deus gosta desse negócio de tranquilidade? Ou vai dizer que só na minha vida que acontece esse negócio quando você está de boa? Deus olha e fala: não sei, você está muito de boa. Primeiro livro dos Reis, capítulo 17, a Bíblia diz: Elias estava à beira do ribeiro. De manhã, Deus trazia através dos corvos pão e água, pão e carne. À tarde, os corvos traziam pão e carne e ele bebia do ribeiro. Um dia Deus olhou e falou: seca o ribeiro. E você vai para a casa de uma viúva em Sarepta, que eu já ordenei a ela para te sustentar. Elias vai. Quando o profeta chega na entrada da cidade, a viúva está pegando. Tem uma versão que diz cavaco. Tem outra versão que diz graveto. Ela está pegando alguns gravetos e ela passa para o profeta a seguinte informação: eu vou fazer um bolo com um pouquinho de azeite e farinha que tem. Eu vou fazer um bolo. Eu e meu filho vamos comer, você não está incluso, e depois de comermos vamos morrer. Se fosse eu, olharia para o céu e diria: tu tá de palhaçada, né, Deus? Porque tu me disse que é para vir, para uma mulher me sustentar. Eu chego aqui, ela não tem nem para sustentar ela. E na primeira conversa, no cumprimento, ela já tirou o profeta da jogada. Vamos fazer um bolo para eu e meu filho. E depois vamos morrer. Elias olha para ela e diz: se você trouxer um pedaço primeiro para o profeta, não vai faltar farinha na tua panela e não vai faltar azeite na sua botija.
E a Bíblia nos informa que, enquanto Elias ficou naquela casa hospedado, não faltou alimento naquela casa. A minha pergunta é, então quem sustentou quem? Foi a viúva que sustentou o profeta ou o profeta que foi enviado para sustentar a viúva? O mesmo Deus que disse ao profeta, vai para a casa de uma viúva que ela vai te sustentar, deve ter sido o mesmo Deus que disse para a viúva, está vindo um profeta aí para te sustentar. Foi a viúva que sustentou o profeta, foi o profeta que sustentou a viúva ou foi Deus que sustentou todo mundo? Então Deus tem essas coisas, Ele vai lá e mexe assim. Quando estava tudo bem, a Quebede e o Anrão falando, está tudo tranquilo, está tudo na paz, escapamos do decreto de Faraó, oremos pelas casas que serão alcançadas por esse decreto. Passam uns dias, Quebedinha sai do quarto com a mão assim falando, ai, estou com uma dor nas cadeiras. Nossa, deu uma pontada aqui, Anrão. Que perfume que você está usando? Eca! Nossa, que vontade de comer abacate com areia. Porque eu fiz uma pesquisa que desejo de mulher grávida tem muito a ver com a situação financeira do esposo. A mãe do filho do Neymar não tem vontade de comer Bombril, não. Duvido. Duvido. Agora, você fica grávida aí, fica com vontade de tijolo, a irmã falou lá atrás. Ó. Tijolo. E se não fizer a vontade, o menino nasce com a cara do que você tinha vontade de comer. Que coisa. Fico pensando, o que minha mãe teve vontade, que meu pai... Essa cara... Ah, Quebedinha, não pode ser isso. Não é não. Isso é coisa da nossa cabeça, da sua cabeça. Isso aí vai passar. E a coisa vai piorando, e... Ai, Quebede, só falta ser. Ai, só falta... Não fala que é. Lembrei da minha mãe adotiva. Nós estávamos iniciando uma igreja pequenininha no interior de Goiás. Aquela semana não tinha arroz, feijão, não tinha nada na nossa casa. De repente tocou a campainha, minha mãe foi abrir. Quando ela abriu, era um tio meu, pastor aqui em Ermelindo Matarazzo. Quando ela abriu, o tio falou, oi cunhada, surpresa. Viemos com o ônibus com toda a juventude da nossa igreja para dar uma força aqui no final de semana. Minha mãe, em vez de falar paz do Senhor, boa noite, bom dia, ela falou, só faltava essa, né? Ela não sabia que cada jovem da caravana tinha levado uma cesta básica para nos ajudar. Então a Quebedinha ali e o Anão falando, só falta isso. Não é possível, Quebede. E era possível. Joquebede estava grávida. E a Bíblia diz que ela vai conceber e ela concebe um menino. Não sei se você está pegando, milênios atrás, não tinha aqueles exames que passam uma melequinha na barriga da moça e mostra assim, o ultrassonografia. Está tão avançado que uma amiga minha foi fazer o exame, quando apareceu o menininho fez. E aí, mãe? Só falta isso. Não tinha esses exames. Mas Joquebede está grávida e até o nascimento não sabe se é menino, se é menina, se é um, se é dois. Nasce o menino. E a Bíblia diz, vendo que ele era formoso, perfeito, completo. Aí tem uma coisa aqui que as irmãs precisam me ajudar a entender, por causa de que eu não entendi. Vocês que já foram mãe, me ajudem a entender. Porque o texto diz, ela o escondeu 3 meses. Vem cá, mana, é o seguinte, em primeiro lugar essa mulher escondeu a gravidez. Porque ela não podia aparecer grávida. Haviam oficiais de Faraó, sim ou não? Guardas de Faraó, fiscais, amigos infiltrados, ou não, parentes, no caso de Joquebede, no teus parentes, tudo torce pelo seu sucesso, e, enfim. Mas tinha gente ali para entregar. Então, em primeiro lugar, essa mulher guardou, escondeu a gravidez, sim ou não? Segundo lugar, ela esconde o parto. E depois, aí que vocês têm que me ajudar, vocês que já foram mães. Como é que esconde um serzinho 3 meses? Como é que esconde? Solta as coisas, faz birra. Esses dias fui visitar uma irmã, ela me deu uma menininha no colo, eu estava preparado para ir para a igreja.
A menininha soltou aquela vitamina de abacate com mamão. Sabe? Gente, vem cá. Como que essa mulher escondeu esse menininho 3 meses dentro de casa? Lembre-se, e ela já tem um de 3 anos. Como que essa mulher escondeu? Posso entregar? Posso dizer? Como que você está conseguindo guardar teu sonho tão escondidinho desse jeito? Escondido. Aí, eu gosto desse versículo aqui, ó, pastor Mitterrand, eu gosto desse versículo aqui, ó, não podendo escondê-lo mais. Levanta a mão assim. Você não acha que está na hora de mostrar essa composição? Você não acha que está na hora de contar na tua igreja o que Deus tem falado no teu coração sobre aquele ministério que vai nascer, que você sabe que a igreja está precisando, você tem o dom e o talento e você não fala nada? Será que não está na hora de você reunir a turma e falar: Deus tem me dado uma estratégia aí, Deus tem me dado um sonho? Eu tenho uma palavra para os músicos aqui. Não está na hora de começar a mostrar isso não, gente? Vai ficar guardando até quando? Aí tem uma hora que Deus chega e Deus começa a cutucar. Vai começar a gritar, hein? Teu sonho vai começar a gritar. O chamado vai gritar assim. Pastor Mitterrand, não está na hora de revelar não, cara. Contar, falar, a mudança, o projeto, o tamanho, o mapa, os pontinhos. Está na hora. Aponta assim para quem está ao seu lado e fala: vai começar a chorar, hein? Vai começar a gritar. Se você não pôr para fora, ergue a mão assim, aproveita que está erguida, bate na mão de quem está com a mão erguida também e fala: ô! Está na hora, rapaz! Agora pergunte assim: ô Elias, e o que a gente faz quando a gente gera? Ai, meu Deus. Diga aí, o que a gente faz quando a gente gera algo maior que a gente e não consegue mais esconder? Pergunta de novo. Ô Elias, o que a gente faz quando a gente gera? Põe a mão aí. Você está espiritualizando a mensagem ou não? Põe a mão assim e fala: quando a gente gera. Plural, singular, bate assim e fala: quando eu gero, é maior do que eu, e eu não consigo mais esconder. O que eu faço? A resposta está no versículo 3. Não podendo, porém, escondê-lo por mais tempo, tomou um cesto de juncos, o revestiu de betume e piche, pôs nele o menino e o largou entre os juncos, à beira do rio. Eu gosto desse verbo, velho. Largou. Não, eu gosto. Como que está na tua versão? Colocou? Depositou? Eu gosto do verbo largou. Ou como diz na terra da minha esposa, ponhou. Ela pega o cestinho e ela larga. Pastora Beth, só entre nós dois. Essa expressão largar significa, ela colocou e falou: Deus, agora é contigo. Ela coloca e volta para casa. Ah, você não está captando. Não é mais da minha alçada. Não está mais na minha mão. Senhor, tu me fez gerar quando não podia gerar. Tu me fez gerar quando não tinha condições. Tu me fez gerar em tempos de aflição. Então, e aqui tem um mistério que a gente precisa corrigir. A gente precisa corrigir. É meu papel. Desde pequenininho a gente aprendeu que a Joquebede colocou o cestinho de Moisés no Nilo e o cestinho foi descendo, não foi assim? Foi descendo até parar na porta da casa da princesa. É lindo, só não está na Bíblia. Vamos ver o que a Bíblia diz? Capítulo 2, versículo 3. Não podendo, porém, escondê-lo por mais tempo, tomou um cesto de juncos, o revestiu de betume e piche. Olha o final.
Então pôs nele o menino e o largou entre os juncos à beira do rio. Olha aqui para mim. Beira de rio não é rio, é beira. Lá no Goiás a gente fala barranco. Barranco de rio não é rio, beira de rio não é rio. Olhe para mim. Então o milagre foi muito maior do que a gente pensa, porque não foi o cestinho que foi até a princesa. Quer ver? Quer ver? Ela estava tomando banho e as moças dela passeando pelo barranco, pela beira. A menina está passeando e não vê a princesa tomando banho. Ô filha, ei, pss, oi, pss, oi. O que é esse negócio aí? Ergue assim a sua mão. Não é Moisés que vai até a princesa. Marcos capítulo 16. Estes sinais seguirão aos que creem. Salmo 23. Bondade e misericórdia me seguirão. Deuteronômio 28. Se você ouvir a voz do Senhor teu Deus, estas bênçãos te perseguirão. Tem bênção correndo atrás de ti. Agora olha para mim. Aquebede larga o cesto e fala, partiu, Deus, é contigo. Só que ela tem uma menina, ela tem uma mocinha. A mãe partiu para casa e a menina entra em cena. Versículo 4. A sua irmãzinha postou-se de longe. E eu quero que você entenda o final do versículo. Aqui está a palavra que está ardendo no meu coração, eu te entrego e a gente já ora, porque eu quero ouvir para God. Tá? No contrato eles vão cantar depois da palavra? Ela postou-se de longe. Pelo amor de Deus, dobre a sua atenção agora. Se alguém te cutucar, você fala, sai dele. Olha aqui. A sua irmã postou-se de longe para saber o que havia de acontecer. Você não pegou. Para saber o que havia de acontecer. Você fez o primário e eu também, a gente teve aulinha de verbo. Haver, de há, de existir, de ter, de ser. Ela se postou de longe para ver o que possivelmente aconteceria, o que talvez aconteceria, o que quem sabe aconteceria. Ela se postou de longe para saber o que havia de acontecer. Lembra da tia do primário? Havia de acontecer. Traduzindo, está programado para acontecer. Tem que acontecer. Está determinado que vai acontecer. Lucas 19, Jesus embaixo da árvore, ele olha e fala, Zaqueu, desce, porque hoje me convém. Eu tenho, está a obrigação, está na agenda, está anotado, já está tudo projetado. Hoje eu vou para a tua casa. João capítulo 4, e Jesus tinha que passar por Samaria. Quem está captando? Levanta a mão e diga assim, o que havia, o que está programado, o que está agendado, o que está anotado. Faz assim com o punho fechado, fala, tem que acontecer. Então a irmãzinha se posta de longe, olhando e dizendo, olhando e pensando, vai acontecer. Agora, que hora eu não sei, eu tenho que estar aqui então, porque eu não sei que hora. Não, que vai acontecer, vai. Que hora? Não sei. Como é que começa? Não sei. Como termina? Também não sei. Mas vai acontecer. Ela está olhando e pensando, alguma coisa está na agenda de Deus para acontecer. Olha aqui para mim. Alguma coisa Deus vai fazer e eu vou estar aqui para ver.
Postura dela, não muito perto para não atrapalhar o trabalhar de Deus, não muito longe para não perder. Não muito perto para não atrapalhar, não muito longe para não perder. Levanta a mão comigo assim. Diga alto, baixo, do jeito que você quiser dizer. Diga assim: alguma coisa Deus vai fazer. Repete. Alguma coisa. Você pode apontar para alguém, talvez até alguém que você conheça, uma necessidade, e diga: ei, alguma coisa Deus vai fazer. Alguma coisa Deus vai fazer. Alguma coisa Deus vai fazer. Eu vou perguntar e você vai responder com esta frase: alguma coisa Deus vai fazer. Bora lá? Esta semana, lá no seu trabalho, aquela decisão que você precisa tomar esta semana ainda. Quem é da Sozo aqui? Quem é da Sozo? Levanta a mão. Esses projetos que vocês têm aí para esse ano, mas esbarra na questão financeira. Cadê a turma do Pragode aqui? Levanta a mão, levanta a mão. Esse projeto que vocês estão aí pensando, esse negócio que vocês estão planejando, alguma coisa Deus vai fazer. Alguma coisa Deus vai fazer. Ei! A mulher pega o bebê, ela olha e ela diz: é dos israelitas, é dos hebreus. Aí eu piro nisso aqui, mano. Ó. Então disse a sua irmã, a filha de Faraó. Eu piro. Você não pegou. Ela não está postada de longe? Assim, ó. Só que ela não está assim, ó. Ela está assim, mano, ó. Pastor Mitterrand, na hora que os meninos estavam cantando, tinha uma menina da mídia que ela estava que nem Miriam. E tem uma coisa que eu tenho que ler para você. No capítulo 15 do Êxodo, a hora que eu ler isso aqui, se você não dá um glória, eu vou tacar o microfone na tua cabeça. Por causa de que você tem que entender quem que é essa menina. No capítulo 15, quando Israel atravessa o Mar Vermelho, olha o que diz no versículo 20 para identificar a irmã de Moisés. Ali está a Miriam, a profetisa. Então ela tinha noção. Vai acontecer. Tá para acontecer. Quando a princesa pega o menino, a princesa olha de lado, quem tá? A senhora não quer que eu vá buscar uma mulher assim que acabou de ganhar neném, que tenha leite? Olhe para mim. Levanta a mão assim. Alguma coisa Deus vai fazer, mas quando Deus começar a fazer, pula dentro. Entenda o que Deus está fazendo, cara. José sai da cadeia. Ele fica frente a frente com o Faraó e ele diz: 7 anos de abundância são as 7 espigas gordas e 7 vacas gordas. Serão seguidos de 7 anos de pobreza, 7 espigas magras e 7 vacas magras. Olhe para mim. Durante os 7 anos de abundância vai ter muita coisa. Depois, 7 anos de pobreza não vai ter nada. Ele olha para o Faraó, na frente do trono, pastor Mitterrand. Ele diz assim: se eu fosse o Faraó, colocaria um homem para administrar isso aí. Se eu fosse Faraó, colocaria um homem que tenha sabedoria, que tenha costume em administrar coisa. Qual foi a última coisa que José fez? Administrar o presídio. Se eu fosse você, senhor Faraó, eu colocaria alguém. Quando a princesa pega o menininho no colo, Miriam chega e diz: está precisando de ajuda? Está precisando assim de uma mulher que tenha leite assim? Olhe para mim. Eu vou encerrar agora. Em Campinas, onde eu moro, vocês sabem, eu trabalho com publicidade, locução, essas coisas. Por isso que eu tenho essa voz assim.
que conquistou a Catiele, essa voz. Essa voz que fica passando na sua porta aí de vez em quando. De vez em quando eu trombo em Sumaré aqui com irmãos da igreja. Eu andei vendo uns irmãos nos lugares aí, depois eu vou te passar a fita. Você, Good Bom Supermercado. Sabe quando você ouve essa minha voz aí? Quando você vai no cinema, desliga o teu celular, o filme já vai começar. Há uma rede de supermercados em Campinas, famosa, grande, e eu presto serviço para essa rede de supermercados. E um dos trabalhos que esporadicamente eu faço é fazer aquela locução que a gente chama de locutor varejo. Você fica ali falando da cenoura, o preço da picanha, a moça vai passando, você brinca com a moça, imita ela, moça bonita não paga, também não leva. É aquela coisa besta que vocês sabem aí no supermercado, que fica irritando. Nesse supermercado, ele tem um mezanino em cima assim. É mezanino que chama, arquiteta? Mezanino? Em cima. Mesa de som. Microfone, garrafinha de água, som, caixas ambiente em todo o supermercado, e eu estou aqui fazendo o meu trabalho. A maioria das pessoas não veem que é o pastor Elias Rodrigues. Estou de boné, camiseta, calça jeans, e estou ali. Hoje o preço da cenoura, não sei o quê, banana nanica, na padaria, olha ele lá, eita, o Bolsonaro que está entrando, olha o Lula passando, vai dar treta. Brinco, que as pessoas parecem com outra, imita o Silvio Santos, mas oi, Silvio. Mas o que ele ganha, Lombardi. Oi, aí, estou ali, trabalhando. De repente me chega um funcionário do marketing do supermercado. Ele joga assim, um papel. E fala assim, é para você ler isso aí. Peguei, baixei a música, mandei. Atenção, senhores clientes, o primeiro cliente que chegar no caixa 7, em comemoração ao nosso 7º aniversário, não paga a sua compra de hoje e ganha 1 ano de compras grátis. Lá embaixo eu escuto, empate! Eu me arrepiei e falei, estou descendo, porque isso aí eu conheço. Esse negócio, esse tipo de comemoração eu conheço. Eita, eu olho uma mulher, cara, no caixa, ela fazia. E eu tenho que descer para entrevistar as pessoas. Eu falei, mas essa eu vou chamar no cantinho, porque é doida. É do meu grupo. Minha senhora. Falei. O que aconteceu aqui? Calma, minha senhora. O que aconteceu? Ela olhou para mim e falou, você não acredita nessas coisas, moço? Falei, pode contar que eu acredito. Se eu acredito. Ela falou, moço, meu marido sofreu um acidente de trabalho, ele caiu do telhado, quebrou, ele está paralisado, inerte. Único provedor da minha casa. Tem um filho pequeno. Ele não pode trabalhar, eu também não. Hoje, amanheceu o dia, eu não tinha nem pãozinho para o café da manhã. Não tinha nada em casa. Abri a minha Bíblia, dobrei o meu joelho para fazer o meu devocional. Porque comida não tem, mas devocional vai ter. Eu abri no Salmo 23, moço, não sei se você conhece. Falei, vai falando. Eu abri naquela parte que fala, o Senhor é meu pastor. Tem uma versão que diz, e nada me faltará. Tem outra versão que diz, nada me faltará. Tem outra versão que diz, de nada tenho falta. Tem outra versão que diz, ele não me faltará. Eu abri, moço, e comecei a ler. Cantei um louvor e falei, Senhor, está faltando. Eu não sei se você acredita que Deus fala com as pessoas, moço. Eu falei... Eu estou de joelho dobrado, moço. E o Espírito do Senhor vem a mim e diz assim, filha, põe-te em pé e olhe pela janela. Eu levantei, moço. Quando eu olhei pela janela, o supermercado. Sabe o que eu fiz? Entrei para o banheiro, tomei um banho, coloquei uma roupa top, coloquei um salto alto
e vim às compras. Cheguei aqui, moço, peguei um carrinho e Deus falou para mim, pega 2. Eu coloquei pacote de arroz, Deus falou 2. Feijão, põe mais. Eu fui colocando coisa pesada, pacote de arroz, fardo de farinha. Enchi aquele carrinho, moço. Peguei o outro carrinho e fui para as coisas leves. Cenoura, cebola, beterraba, alface, couve, rúcula. Quando eu enchi os 2 carrinhos, olhe para mim, este supermercado tem 14 caixas. Eu estava no corredor do meio, moço, e Deus falou para mim, fica de olho no caixa 7, minha serva. Parei, e Deus falou para mim, tira o salto alto agora. Tirei o salto e coloquei. Deus falou, segura os 2 carrinhos e se prepara para correr. Eu falei, é para roubar, Senhor? Corta para mim lá em cima. Atenção, senhores clientes, o primeiro que chegar no caixa 7, em comemoração ao nosso 7º aniversário, não paga a compra de hoje e ganha 1 ano de compras grátis. Eu encerro com uma frase que eu ouvi, não sei quem falar, não sei de quem é a frase, mas a frase é top. Quem ora para Deus mandar chuva, sai de casa com guarda-chuva. Alguma coisa Deus vai fazer, mas você tem que estar posicionado para quando começar, você ser o primeiro a estar ali. Levanta a sua mão bem alta esta noite e diga, alguma coisa Deus vai fazer. A gente pode ficar de pé? A gente pode? Você pode erguer assim a mão? Quem ergueu uma, o desafio vai ser menor. Quem ergueu 2 mãos vai dobrar o desafio. Quantos dedos você ergueu aí? 5, 10? É o número de abraço. Você tem que abraçar 5 ou 10 pessoas aqui dentro e dizer no ouvido, alguma coisa Deus vai fazer. Alguma coisa Deus vai fazer.